Era um lugar bonito, visto de fora. Paredes brancas, jardins na entrada, aquelas colunas grandes na fachada principal que lembravam os palácios antigos. Todo mundo em Barbacena conhecia o Hospital Colônia. Ficava no alto de um morro. Dava para ver de vários pontos da cidade. Mas poucos sabiam o que acontecia lá dentro. Poucos queriam saber. Logo na entrada, depois que se passava pelos portões de ferro, tinha um pátio grande, onde ficavam os pacientes recém-chegados. Homens e mulheres separados, claro, mas todos iguais na desgraça. Raspavam a cabeça de todo mundo, tiravam a roupa, davam banho com mangueira, tudo junto, um grupo de 10, 15 pessoas de cada vez. Água fria, sabão que ardia os olhos. No inverno, a água parecia gelo. Vi gente morrer de pneumonia depois desses banhos. Depois do banho, jogavam um camisolão nos homens, um vestido simples nas mulheres, nada por baixo, sem calcinha, sem cueca. Muitos nem isso recebiam, ficavam nus mesmo. No frio de Barbacena, que chega a quase 0 grau no inverno, tinha gente que dormia no cimento, sem cobertor, sem nada. De manhã, sempre tinha 2, 3 que amanheciam duros, mortos de frio. O cheiro, meu Deus, o cheiro daquele lugar não sai da minha memória. Era um cheirume de gente suja, de ferida infeccionada, de urina, de fezes. Tinha paciente que vivia coberto do próprio excremento. Ninguém limpava, ninguém ligava. Era tanta gente que os funcionários diziam, não dá conta. Mas a verdade é que muitos nem tentavam. A comida, quando tinha, era servida numa espécie de gamela, igual de porco. Um tanto de arroz, um caldo ralo com uns pedaços que diziam ser carne. Todo mundo comia com a mão. Os mais fortes pegavam primeiro, os mais fracos ficavam com as sobras, ou sem nada. Vi gente comendo rato, comendo barata, comendo folha do pé de goiaba que tinha no pátio. Tinha um pavilhão que chamavam de pavilhão Judas. Era onde jogavam os casos mais difíceis, os agitados, os que tentavam fugir. Ali era o inferno do inferno. Meu pai trouxe eu pra cá e eu peguei, aí meu pai pegou, me amarrou eu na corda, pôs eu dentro da ambulância e trouxe eu pro hospital. Tô aqui preso. Eu tô aqui por causa, meu pai me colocou aqui por causa, gostava muito de tomar uma belinate, entende? E lá em casa, eu chegava em casa, bagunçava um pouquinho. Aí meu pai pegou, falou comigo, para com essas cachaças. Eu não parei, pegou e me jogou aqui. Aí eu peguei e fiquei aqui, na boa, aqui. Celas individuais, escuras, sem ventilação. Camas de amarração onde a pessoa ficava dias, semanas. Quando tiravam as amarras, os pulsos e tornozelos estavam em carne viva. Muitos morriam de gangrena depois. O hospital também usava os pacientes como mão de obra. Os homens trabalhavam na horta, na construção, carregando pedra. As mulheres lavavam roupa, limpavam, cozinhavam. Tudo sem receber nada, claro. Era trabalho escravo mesmo. Quem recusava era castigado. Vi gente apanhar com mangueira de borracha por não querer trabalhar. E muitos nem condições físicas tinham. Os médicos apareciam pouco. Uns passavam uma vez por semana, outros uma vez por mês. Entravam, olhavam de longe, assinavam os papéis e iam embora. Quem mandava mesmo no dia a dia eram os enfermeiros e os guardas. E muitos não tinham preparo nenhum, eram pessoas da cidade que precisavam de emprego. Alguns eram tão cruéis que pareciam gostar de fazer maldade. O tratamento mais comum era o eletrochoque. Para quase tudo davam choque. Paciente agitado, choque. Paciente triste, choque. Paciente que não queria comer, choque. Às vezes aplicavam o choque sem anestesia, sem relaxante muscular. A pessoa se debatia tanto que quebrava dentes, ossos. Vi gente morrer durante o procedimento. Morriam 5, 6 pessoas por dia. No auge, chegou a 10, 12, colocavam os corpos em sacos e levavam para o necrotério. De lá, muitos iam para as faculdades de medicina. Vendiam os cadáveres. Os que não eram vendidos iam para o cemitério da Santa Casa, em vala comum, sem identificação. Jogavam cal por cima e pronto. Uma vida inteira apagada assim, sem rastro, sem nome. O mais assustador é que muita gente que estava lá nem era louca.
Vi mulheres internadas porque engravidaram sem casar. Homens internados porque bebiam demais. Crianças com síndrome de Down. Opositores políticos. Mulheres de vida fácil. Homem que gostava de homem. Gente que estava na rua, sem documento. Era um depósito de indesejados. Nos anos 60, tinha mais de 5.000 pacientes num lugar que foi feito para, no máximo, 200. As pessoas dormiam nos corredores, amontoadas como animais. Chamavam de leito-chão. No inverno, juntavam um contra o outro para tentar se aquecer. Mesmo assim, morriam de frio. Tinha um tipo de morte que era pior que a física. Era a morte da alma. A pessoa ia perdendo a fala, o olhar ficava vazio, parava de reagir. Alguns ficavam dias, semanas na mesma posição, olhando para o nada. Os médicos chamavam de catatonia, mas eu sei que era a alma indo embora antes do corpo, porque não aguentava mais tanto sofrimento. Lembro de um dia de julho, fazia um frio de rachar. Chamaram os pacientes para o banho de rotina, com mangueira, no pátio aberto. Uma senhora de uns 70 anos implorou, pelo amor de Deus, hoje não, tá muito frio. Um dos guardas riu e disse, ou vai por bem, ou vai por mal. Abriram a mangueira, a água gelada bateu no corpo dela. Na hora ela cambaleou, caiu. Quando foram ver, estava morta. Ataque cardíaco, disseram depois. Aquilo para mim era assassinato, puro e simples. E as grávidas? Chegavam mulheres grávidas o tempo todo. Algumas já estavam grávidas quando foram internadas, outras engravidavam lá dentro, muitas vezes de funcionários que abusavam delas. Os bebês nasciam e rapidamente eram tirados das mães. Alguns eram dados para adoção, outros ficavam no hospital mesmo, cresciam lá, viviam lá. Crianças que nunca conheceram nada além daqueles muros. Em 79, veio ao Brasil um médico italiano chamado Franco Basaglia. Ele estava revolucionando o tratamento psiquiátrico na Itália, fechando os manicômios. Veio conhecer os hospitais brasileiros e visitou o Colônia. Quando saiu de lá, disse aos jornalistas, estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, presenciei uma tragédia como esta. O Hospital Colônia virou um negócio lucrativo. O governo mandava dinheiro por paciente. Quanto mais gente internada, mais dinheiro. Mas esse dinheiro sumia no caminho. Os pacientes continuavam sem roupa, sem comida, sem remédio. E ainda tinha o dinheiro dos cadáveres. Uma faculdade chegou a receber mais de 1.000 corpos em poucos anos. Pagavam bem por cada um. Quem embolsava esse dinheiro? Os diretores, os médicos, políticos locais. Tratamento? Não havia tratamento de verdade. O que havia era punição, controle, silenciamento. Uma paciente nova chegou e não aceitou a situação. Gritava, exigia seus direitos. Levaram ela para o eletrochoque na mesma hora. Quando voltou, não gritava mais. Ficou quieta, num canto, babando. Problema resolvido na visão deles. Por fora, tudo muito bonito. O Hospital Colônia era mostrado como exemplo de instituição psiquiátrica moderna. Recebia visitas oficiais, políticos, autoridades. Mas essas visitas eram maquiadas. Escolhiam alguns pacientes, davam banho, roupa limpa, até comida melhor no dia. Mostravam só algumas alas, previamente limpas. O horror verdadeiro ficava escondido. E as famílias? Muitas abandonavam mesmo. Deixavam o parente lá e nunca mais voltavam. Mas outras tentavam visitar e eram impedidas. Diziam que o paciente estava agitado, que a visita ia piorar o estado dele. Ou então, marcavam horários impossíveis, criavam dificuldades. Com o tempo, muitas famílias desistiam. Era o que o hospital queria. Além do eletrochoque, tinha a lobotomia. Uma operação no cérebro que deixava a pessoa calma, dócil. Cortavam ligações no cérebro. A pessoa nunca mais era a mesma. Ficava como uma casca vazia. Vi muita gente entrar andando na sala de cirurgia e sair de lá como um vegetal. E essa operação era feita sem consentimento, claro. Contenção era outra prática comum. Amarravam a pessoa na cama, às vezes por dias, sem poder ir ao banheiro, sem água, sem comida.
A pessoa ficava deitada nos próprios excrementos. A pele apodrecia, criava feridas. Vi gente com as costas em carne viva de tanto ficar amarrada na cama. Hoje, uma parte do hospital virou o Museu da Loucura. Tem fotos, documentos, objetos da época. É importante que exista, para que ninguém esqueça. Mas quem visita não sente o cheiro, não ouve os gritos, não sente o frio nas noites de inverno. É só uma pequena parte da história. No total, se estima que cerca de 60 mil pessoas morreram no Colônia. 60 mil. É mais que uma cidade inteira. São vidas que foram jogadas fora, tratadas como lixo. E isso aconteceu aqui, no Brasil, não em algum país distante. Aconteceu até pouco tempo atrás, não na Idade Média. Mas talvez você esteja se perguntando, como sei de tudo isso com tantos detalhes? Como posso descrever coisas que aconteciam dentro daqueles muros, nos cantos mais escuros, nos momentos mais terríveis? Sei porque trabalhei lá. Fui enfermeira do Hospital Colônia por 18 anos. Vi tudo isso com meus próprios olhos. Fiz parte desse sistema. E carrego essa culpa comigo, todos os dias. E eu sei por que vivi lá. Fui paciente prisioneira do Colônia por 22 anos. Entrei com 15 anos, saí com quase 40. Perdi minha juventude, minha chance de ter família, tudo. E o motivo? Me recusei a casar com um homem que meu pai escolheu, um homem de 50 anos. Um velho, sabe? Podia ser meu pai. Isso foi o bastante para me declararem louca e me internarem à força. Dá para acreditar numa coisa dessas? Meu Deus do céu, como o mundo era diferente. Uma moça não podia dizer não que já estava doida, precisando de tratamento. O que torna essa história ainda mais dolorosa é que somos irmãs. Eu e a Cida somos irmãs de sangue. O destino nos separou quando éramos jovens, e depois nos colocou no mesmo lugar, em lados opostos de um sistema cruel. Eu como enfermeira, ela como paciente. Por 7 anos, estive sozinha naquele inferno. 7 anos. Minha irmã nem sabia onde eu estava. Nossa família contava mentira. Dizia que eu tinha ido para um colégio interno, depois que fui para outro estado. Tudo lorota para esconder o que tinham feito comigo. Como é que uma família faz isso com a própria filha, me diga? Esconder uma pessoa como se fosse um segredo sujo, uma vergonha. Enquanto isso eu estava lá, jogada naquele lugar, sozinha que nem cachorro sem dono. Quando descobri a verdade, 7 anos depois que internaram minha irmã, tomei uma decisão desesperada. Consegui um emprego no hospital, falsificando documentos, inventando experiência. Meu único objetivo era encontrar a Aparecida e tirar ela de lá. Mas não foi simples que nada. Eu não podia simplesmente sair pela porta, como se fosse visita. E minha irmã, coitada, não podia contar para ninguém que nós era parente, senão mandavam ela embora na mesma hora. Então ela teve que trabalhar lá por anos e anos, fazendo parte daquele sistema horrível, enquanto procurava um jeito de me tirar de lá. Imagina só o que ela passou. Todo dia fingindo que não me conhecia, vendo as barbaridades que faziam comigo e com os outros, e tendo que ficar calada. É de cortar o coração. Eu me tornei parte daquele sistema. Participei de coisas que me dão pesadelos até hoje. Para manter meu disfarce, para não levantar suspeitas, tive que fazer coisas terríveis, e mesmo assim, só consegui tirar minha irmã de lá em 1980, quando o sistema começou a ruir após as denúncias do Dr. Basaglia. Essa é nossa história. A história de 2 irmãs separadas pela crueldade humana, pela indiferença, pelo estigma da loucura. E também a história de um dos maiores crimes contra a humanidade que já aconteceram no Brasil. Um crime que continuou por décadas às vistas de todos, sem que ninguém fizesse nada. Dá para entender uma coisa dessas? O Brasil inteiro sabia, mas fazia vista grossa. Era mais fácil fingir que não estava vendo, né? Meu Deus do céu, como o ser humano pode ser tão ruim com outro ser humano? Vamos contar tudo, desde o começo. Como era nossa vida antes. Como fui parar de um lado e ela de outro. Como sobrevivemos. Como nos reencontramos. E como, apesar de tudo,
Estamos aqui hoje, juntas, para que ninguém esqueça o que aconteceu no Colônia. Porque esquecer seria permitir que aconteça de novo. E nós prometemos aos que morreram lá dentro que suas histórias não seriam esquecidas. Tem noite que ainda escuto os gritos deles. 60.000 almas, minha filha. 60.000, gente que ninguém lembra o nome, que foi jogada em vala como bicho. Nossa obrigação é contar aos que querem ouvir. Barbacena sempre foi uma cidade bonita. O ar mais puro de Minas, dizem. As montanhas ao redor, as igrejas antigas, as ruas de paralelepípedo. Clima bom, povo tranquilo. Mas toda essa beleza escondia uma mancha escura que manchava a alma da cidade. Trabalhei no Hospital Colônia de 62 até o ano de 80. 18 anos vendo coisas que ser humano nenhum deveria ver. 18 anos fazendo parte de um sistema cruel, desumano. Muita gente pergunta como consegui suportar tanto tempo. Só tinha uma razão. Minha irmã estava lá dentro. Hoje tenho 85 anos. Vivo numa casa simples aqui mesmo, em Barbacena. Aposentada com uma pensão pequena. Mas não moro sozinha. Divido essa casa com minha irmã, Aparecida, de 82 anos. Só que nossa história não é como a da maioria das irmãs idosas que decidem morar juntas na velhice. Nossa história é marcada por uma separação brutal, por um reencontro improvável e por um passado que muita gente prefere esquecer, mas que nós fazemos questão de lembrar. Fui internada no Hospital Colônia em 1958. Tinha 15 anos. Uma menina de tudo. Só saí de lá em 1980 com quase 40 anos. 22 anos trancada num lugar que eles chamavam de hospital, mas que era um campo de matança mesmo. O motivo da internação? A verdade é que meu único crime foi dizer não para um casamento arranjado. Meu pai decidiu que eu devia casar com um homem de 50 anos, viúvo, conhecido na região. Um velho. Eu me recusei. Fugi. Quando me acharam, decidiram que eu estava louca. Não fui a única não. Muitas mulheres foram parar lá por coisas parecidas. Por engravidar sem casar. Por gostar de outro homem que não o escolhido pela família. Por querer estudar em vez de casar. Bastava uma mulher abrir a boca para discordar que já estava doida, precisando de tratamento. Minha irmã, Ernestina, tinha seguido o caminho que todo mundo esperava. Casou cedinho, aos 13 anos, com o filho do patrão da fazenda, onde nosso pai trabalhava. Teve filhos, vivia em outra parte da cidade. Ela não foi considerada louca. Eu fui. É assim que funciona, viu? Quem segue as regras tá são. Quem questiona tá doente da cabeça. Não soube imediatamente que minha irmã tinha sido internada. Meu pai mentiu para todos. Dizia que Aparecida tinha ido estudar longe depois que tinha se casado em outra cidade. Só descobri a verdade 7 anos depois por acaso. Tentei visitar minha irmã. Fui barrada. Só família direta, com autorização do responsável, me disseram. Meu pai se recusou a autorizar. Disse que seria melhor para ela não receber visitas. Mais mentiras. Foi então que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Se não podia entrar como visitante, entraria como funcionária. Falsifiquei documentos, inventei experiência como enfermeira, menti na entrevista. Estava desesperada. Naquela época eu tinha 22 anos, e 2 filhos pequenos. Nos meus primeiros 7 anos no Colônia, não tive contato com ninguém de fora, nenhuma visita, nenhuma carta. O mundo lá fora foi sumindo da minha memória. Comecei a acreditar que talvez eu tivesse mesmo um problema na cabeça, que talvez merecesse estar ali. Os dias eram todos iguais. Acordava com os gritos dos guardas. Os mais fortes conseguiam um lugar na fila do banho, da comida. Os mais fracos ficavam para trás, muitas vezes sem comer nada o dia todo. Aprendi rapidinho que precisava ser forte ou morria logo. Depois de uns anos me botaram para trabalhar na lavanderia. Era trabalho pesado, mas pelo menos não ficava no pátio o dia todo pegando sol e chuva. Lavava roupa de manhã até de noite. Minhas mãos ficavam em carne viva por causa da soda cáustica.
mas era melhor que o pátio. Foi na lavanderia que reparei pela primeira vez naquela enfermeira diferente. Não gritava como as outras, não batia na gente. Às vezes, quando ninguém estava olhando, me dava um pedaço de pão a mais, uma fruta escondida. Não sabia naquela época, mas aquela enfermeira era minha irmã. Ela passou anos fingindo que não me conhecia só para poder ficar perto de mim, para me proteger como dava. A Tina era danada, viu? Quando entrei no hospital pela primeira vez como funcionária, o choque foi imenso. Por mais que tivesse ouvido histórias, nada me preparou para a realidade. O cheiro era a primeira coisa que atingia qualquer pessoa. Um cheiro de morte, de doença, de abandono. Me designaram para o pavilhão feminino. Eram centenas de mulheres amontoadas em espaços feitos para algumas dezenas. Muitas no chão, sem colchão, sem nada. O inverno de Barbacena é rigoroso, com temperaturas próximas de zero. Vi mulheres abraçadas umas às outras, tentando se aquecer. A alimentação era miserável. Um mingau ralo de manhã, um caldo com alguns pedaços de verdura e osso no almoço. Muitas nem isso comiam porque não conseguiam chegar perto da distribuição. Os funcionários roubavam comida para levar para casa. A verba que o governo mandava sumia no caminho. Os outros funcionários me olhavam com desconfiança no começo. Uma novata jovem fazendo perguntas, querendo mudar as coisas. Logo aprendi que precisava me adaptar, parecer uma deles, ou seria mandada embora. E não podia ser mandada embora, não enquanto não encontrasse minha irmã. Passei dias procurando a Cida. Não podia perguntar diretamente, levantaria suspeitas. Estudava as listas de pacientes quando ninguém estava olhando. Passava pelos pavilhões lentamente, examinando cada rosto. Muitas tinham o cabelo raspado, estavam magras, irreconhecíveis. Então, um dia, a encontrei. Estava na lavanderia, carregando trouças enormes de roupa. Magra, envelhecida muito além da idade, com marcas de queimaduras nos braços. Mas era ela, minha irmãzinha. Quase desmaiei na hora, tive que me segurar numa parede para não cair. Eu não reconheci minha irmã de primeira. 7 anos de colônia tinham apagado muita coisa da minha cabeça. E ela estava diferente também. Mais velha, usando aquele uniforme de enfermeira. No começo só percebi que ela era menos ruim que as outras. Não gritava, não batia. Não imaginava que tinha um porquê. Nos primeiros meses, ela não contou quem era. Não podia, coitada. Se descobrissem que nós éramos irmãs, mandavam ela embora na hora. Então ela só ficava de olho em mim, dava um jeito de trabalhar no mesmo setor, me protegia sem ninguém notar. A vida no hospital era controlada por remédio brabo. Davam injeção que deixava a gente babando, sem conseguir pensar direito. Muitas vezes eu passava dias tonta, sem saber se era dia ou noite. Alguns remédios davam efeito terrível, tremura no corpo todo, dureza nos músculos, ataque. O eletrochoque era o pior castigo de todos. Bastava alguém abrir a boca para reclamar, chorar um pouco mais alto, tentar pular o muro, já levavam para a sala do choque. Voltavam de lá que nem morto-vivo, olhando para o nada, sangrando pela boca porque mordiam a língua durante os ataques. Aprendi a ficar quietinha no meu canto. Quanto menos chamasse atenção, mais segura eu estava. Vi muitas mulheres sendo levadas de noite pelos guarda, voltando de madrugada, chorando baixinho. Eles faziam o que queriam com a gente, toda hora. As que engravidavam eram isoladas até o nenê nascer. Depois tiravam as crianças e nunca mais ninguém via. Isso é pecado dos grandes, viu? Ver minha irmã naquelas condições, sabendo que ela estava lá há 7 anos, e que eu não fazia ideia, foi a pior dor que já senti. Mas não podia demonstrar. Precisava manter a farsa, então continuei meu trabalho, tentando amenizar o sofrimento dela quando podia. Muitas vezes fui obrigada a aplicar injeções em pacientes que resistiam, a segurar pacientes para o eletrochoque, a trancar eles em isolamento por dias. Se me recusasse, levantaria suspeitas, perderia o emprego e a chance de ajudar minha irmã. Comecei a documentar tudo. Escrevia num caderninho pequeno que escondia no forro do colchão. Nomes, datas, crimes cometidos pelos médicos,
pelos enfermeiros, pelos diretores. Esperava um dia poder usar aquilo para fazer justiça. A corrupção era descarada. Vi caminhões de comida chegarem e depois saírem pela porta dos fundos, com metade da carga, direto para as casas dos diretores, dos políticos da cidade. Vi remédios serem vendidos em vez de dados aos pacientes. Vi o dinheiro das roupas, dos cobertores, sumir no caminho. E vi o comércio de cadáveres. Era algo organizado, sistemático. Os corpos dos que morriam iam para um depósito nos fundos. De lá, caminhões das faculdades de medicina levavam os corpos. Pagavam bem. Quem recebia esse dinheiro? Os mesmos de sempre, diretores, médicos, políticos. A violência era coisa de todo dia. Os doentes apanhavam por qualquer coisinha, por não obedecer ligeiro, por chorar, por pedir um pouco mais de comida. Vi uma moça levar uma surra de cacetete só porque teve um ataque dos nervos durante o serviço e derrubou uns lençol. Coitada, nem foi por querer. As doenças corriam soltas. Tuberculose tinha aos monte. Pneumonia no inverno matava gente que só. Ferida na pele que nunca melhorava. Não tinha tratamento de verdade. Os doutores quase nunca apareciam. E quando vinham, olhavam de longe, assinavam os papel e iam-se embora. Nem encostavam na gente. Muita gente ali nem papel de médico tinha direito. Nunca foram examinadas como deve ser. O diagnóstico vinha logo na entrada. Muitas vezes era o próprio diretor que dizia o que a pessoa tinha, sem ser médico de doença da cabeça. Depois que entrava, ninguém mais perguntava se você devia mesmo estar lá. Era como se tivesse entrado no inferno e jogado a chave fora. Os anos foram passando. Eu vivia para o trabalho para ficar perto da minha irmã. Morava num quartinho nos fundos do hospital, fornecido para funcionários solteiros ou viúvos. Cada vez mais, me tornava parte daquele sistema horrível. Para sobreviver, para não chamar atenção, precisava ser como os outros. Mas por dentro, morria um pouco a cada dia. Comecei a planejar como tirar minha irmã de lá. Parecia impossível. Então, em 79, algo mudou. Um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia veio ao Brasil. Ele estava revolucionando o tratamento psiquiátrico na Itália, fechando os manicômios. Quando visitou o Colônia, ficou horrorizado. Chamou a imprensa, denunciou o que viu. Disse que era pior que os campos nazistas. De repente, jornalistas começaram a aparecer. Políticos, comissões de direitos humanos. O hospital tentou esconder o pior, é claro. Escolheram alguns pacientes, deram banho, roupas limpas. Mostraram só algumas alas, previamente limpas. Mas não dava para esconder tudo. As denúncias geraram uma onda de indignação nacional. Começaram a falar em reforma psiquiátrica, em novas formas de tratar os doentes mentais. Para nós, dentro do hospital, pouca coisa mudou imediatamente. Mas havia uma diferença, agora havia vigilância externa. Os diretores estavam com medo. Era minha chance. Quando finalmente consegui tirar minha irmã do Colônia, pedi demissão no mesmo dia. Não podia mais fazer parte daquilo. 18 anos tinha sido o suficiente. Aliás, bem mais do que suficiente. Os primeiros meses foram difíceis. Aparecida tinha pesadelos constantes. Acordava gritando, achando que ainda estava no hospital. Não sabia usar muitas coisas comuns, chuveiro, fogão, até uma escova de dentes, era um desafio. Tive que ensinar tudo de novo, como se ela fosse uma criança. Consegui a ajuda de uma psicóloga que conhecia o horror do Colônia e queria ajudar os sobreviventes. Aos poucos, minha irmã foi voltando. Seu olhar foi ganhando vida. Começou a falar mais, a se lembrar de coisas da infância, a ter opiniões próprias. Ensinei a ela a ler e escrever novamente. Mal conseguia segurar um lápis. Ela tinha esquecido quase tudo. Começamos com livros infantis. Depois, passamos para textos maiores. Ela absorvia tudo como uma esponja, ansiosa para recuperar o tempo perdido. Nossa história é apenas uma entre milhares. A maioria não teve o mesmo final. A maioria morreu lá dentro, sem nome, sem dignidade. 60.000 pessoas.
É difícil imaginar o tamanho dessa tragédia. Hoje, as coisas mudaram na psiquiatria brasileira. A Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001 mudou a forma como tratamos as pessoas com transtornos mentais. Os manicômios foram fechados ou transformados. Surgiram os CAPs, os tratamentos comunitários, o respeito à dignidade. Mas ainda há muito a fazer. O estigma da doença mental continua forte. Ainda há abandonos, ainda há preconceitos. E o mais assustador, ainda há quem defenda a volta dos manicômios, dizendo que antigamente é que era bom. Pode uma coisa dessas? E eu carrego o peso de ter sido parte daquele sistema. De ter feito coisas que me envergonham, mesmo que fosse para um bem maior. A culpa nunca desaparece completamente. Mas aprendi a viver com ela, porque sei que fiz o que pude na situação em que estava. Nascemos numa fazenda perto de Barbacena, no interior de Minas Gerais. Nossa casa era pequena, de madeira. Era nosso lar. Papai, José Soares, trabalhava para o dono da fazenda. Cuidava dos animais, fazia de tudo um pouco. Era um homem forte e calado. Carregava no rosto as marcas de uma vida dura. Nas mãos, os calos de muito trabalho. Tinha estudado só até o 2º ano primário, mas sabia fazer contas de cabeça melhor que muita gente estudada. Mamãe, Teresa, lavava roupa para fora. Acordava antes do sol nascer, cantarolando baixinho enquanto acendia o fogão a lenha. Passava o dia curvada sobre a tábua de lavar, as mãos sempre vermelhas, rachadas da água e do sabão. Mas nunca reclamava. Era uma mulher forte, como tantas mulheres do interior que carregam o peso do mundo nas costas, sem fazer alarde. Nossa família era como tantas outras daquela época. O pai era a autoridade máxima, sua palavra era lei. A mãe cuidava da casa, dos filhos, obedecia ao marido. Os filhos trabalhavam desde cedo, ajudando no que podiam. Não se questionava essa ordem das coisas. Era assim que o mundo funcionava, pelo menos o nosso pequeno mundo. Lembro do cheiro da nossa casa. Uma mistura de café fresquinho, de fumaça de lenha no fogão, de terra molhada depois da chuva. Esse cheiro me acompanhou durante os anos todos no hospital. Nas noites mais difíceis, fechava os olhos e tentava sentir de novo aquele cheiro de casa, da minha infância. Nossa casa tinha só 2 cômodos. Um era a cozinha, e também onde a gente comia, com uma mesona comprida de madeira bruta onde todo mundo se ajuntava. O outro era onde a gente dormia. Papai e mamãe numa cama, eu e Tina em outra, e nossos 2 irmãos num colchão no chão. Não tinha luxo nenhum, mas nunca faltou comida na mesa. O quintal era grande, cheio de árvore de fruta. Tinha pé de goiaba, de manga, de jabuticaba. Tinha um galinheiro onde mamãe criava galinha para os ovos, e para ter uma carninha no domingo de vez em quando. Tinha um cachorro velho, o Totó, que dormia debaixo da mesa, sempre esperando uma sobra. Nossa vida era simples, mas tinha alegria. Brincava de pique, de esconde-esconde, de fazer boneca de pano. Não tinha brinquedo comprado, a gente mesmo fazia os nossos, com o que achava pela fazenda. O tempo passava devagarinho, marcado pelo canto do galo de manhã e pelo pôr do sol de tarde. Eu era mais velha, nasci em 40. Depois veio o João, em 41, mas ele morreu ainda bebê, de uma febre forte. Depois veio a Cida, em 43. Depois o Antônio, em 45. O Joaquim, em 48. E por último, em 50, o Thomas. Ele também não vingou. Morreu com poucos meses. Era comum naquele tempo. As crianças morriam muito, de doenças que hoje se cura fácil, de desnutrição, de falta de atendimento médico. Mamãe chorava por uns dias, depois seguia em frente. A vida não parava para o luto. Estudei até o 4º ano primário, numa escolinha rural. Depois, papai disse que não precisava mais, que mulher não precisava de muito estudo. Aparecida continuou um pouco mais, porque a professora insistiu. Disse que ela era inteligente, que tinha futuro. Isso deixou minha irmã sonhadora, querendo coisas que menina de roça não costumava querer. Sempre cuidei de Aparecida como se fosse minha filha, não só minha irmã. Penteava seu cabelo todas as manhãs,
trançando com fitas coloridas que mamãe guardava num potinho. Ensinava as lições, contava histórias antes de dormir. Ela era diferente de mim, sempre perguntando coisas, sempre questionando como as coisas funcionavam. Tina era minha protetora. Quando papai ficava bravo, era ela que se botava na frente para me defender. Quando as crianças implicavam comigo na escola, era ela que ia lá e resolvia. Sempre senti que ela largou mão de muita coisa para cuidar de mim. Na escola, eu gostava demais de aprender. A professora, Dona Matilde, dizia que eu pegava as letras com facilidade. Ela me emprestava livro, caderno velho para eu treinar em casa. Foi Dona Matilde que botou na minha cabeça aquele sonho de um dia ser professora também. Lia na luz de lamparina, depois que todo mundo ia dormir. Papai não gostava, reclamava que eu ia estragar a vista, que estava gastando querosene à toa. Mas mamãe fechava os olhos, me deixava ler mais um pouquinho. Acho que ela queria para mim as coisas que nunca teve chance de conseguir. Em casa, papai era quem mandava. Era ele que decidia tudo o que ia plantar, o que ia comer, quando ia na cidade. Mamãe só balançava a cabeça e dizia sim, senhor. Naquela época, no interior de Minas, era desse jeito mesmo. O homem era o chefe da casa, a palavra dele era lei. Abrir a boca para discordar era desrespeito. Crescemos nesse mundo de regras rígidas, de papéis bem definidos. Meninas ajudavam em casa, aprendiam a cozinhar, a lavar, a cuidar de crianças. Meninos trabalhavam na roça, aprendiam ofícios. Todos sabiam seu lugar e raramente questionavam. A vida era dura, mas tinha seu ritmo, suas alegrias. Aos domingos, íamos à igreja na vila mais próxima. Era um evento, todas as famílias da região se encontravam. As mulheres de vestido limpo, os homens de camisa abotoada até o pescoço. Depois da missa, ficávamos na praça, conversando, as crianças brincando. Havia festas também. A festa de São João era a mais animada. Fogueira, comida típica, música de sanfona e viola. Os casamentos eram celebrados por dias, com toda a comunidade ajudando. Um vizinho matava um porco, outro trazia mandioca, outro cachaça. Era uma fartura que só se via nessas ocasiões especiais. Os anos foram passando. Eu cresci, virei moça. Cida também. Eu seguia o caminho esperado. Aprendi a ser boa dona de casa, ajudava a mamãe em tudo, me preparava para o inevitável casamento. Já minha irmã sonhava com outros caminhos. Queria estudar mais, ir para a cidade, ser professora. Isso preocupava nossos pais. Foi nessa época que nossos caminhos começaram a se separar. Eu, com 13 anos, recebi a notícia de que ia me casar. O filho mais velho do patrão, Geraldo, tinha posto os olhos em mim. Papai ficou orgulhoso. Era uma chance de subir na vida, de garantir um futuro melhor. Não me perguntaram se eu queria casar. Naquela época, no nosso meio, casamento não era questão de querer. Era arranjo entre famílias, decisão dos pais. Geraldo tinha 20 anos, eu 13. Mal o conhecia, só o tinha visto nas visitas que ele fazia à fazenda com o pai. O casamento foi simples. Depois da cerimônia, fui morar na casa da família dele, em outro lado de Barbacena. Era uma casa melhor que a nossa, com luz elétrica, com água encanada. A família tinha uma venda na cidade, eram considerados de classe média. Geraldo não era um homem mau. Não me batia, não bebia além da conta. Mas era um homem do seu tempo. Esperava que eu fosse submissa, que cuidasse da casa, que lhe desse filhos. Logo engravidei. Com 14 anos, tive meu primeiro filho, o José. Com 16, o segundo, o Paulo. A maternidade tão cedo foi difícil. Meu corpo mal tinha terminado de se formar e já sustentava outra vida. O parto foi longo, doloroso. Não havia hospital perto, só uma parteira da região. Mas sobrevivi, meus filhos também. Aos poucos, fui me adaptando à nova vida. Quando Tina casou, senti demais. Era como perder minha mãe e minha irmã numa vez só. A casa ficou um vazio sem ela. E eu fiquei sem minha defensora, minha amiga de segredo. Ela nunca vinha ver a gente, morava longe. Tina agora tinha a família dela para cuidar.
eu continuava com meu sonho guardado. Mas cada dia mais a realidade batia na porta. Papai deixava bem claro que meu destino ia ser igual ao das outras: casar, ter filho, ser dona de casa. Conforme eu fui crescendo, as brigas com papai aumentaram. Ele não entendia por que eu não podia ser que nem as outras moças da região. Porque eu não me contentava com um destino que todas aceitavam sem reclamar. Porque eu ficava falando de escola, de livro, de cidade. Ele dizia que eu estava com a cabeça virada, que não ia dar boa coisa. Aos 15 anos, eu já era considerada uma moça difícil. Não engolia calada as ordens de papai, questionava as tradições, falava de coisa que incomodava. As outras moças da minha idade já estavam de namoro arranjado ou até casada. Foi então que aconteceu. Papai chegou em casa um dia, com a cara fechada, me chamou para conversar. Disse que tinha achado um bom partido para mim. Sebastião Mendes, dono de terra na região. Era viúvo, já tinha enterrado 2 mulheres, tinha 50 anos. Fiquei passada. Sebastião Mendes tinha idade para ser meu avô, não meu marido. Todo mundo conhecia ele como homem brabo. Corria a conversa de que as esposas dele tinham morrido de tanto trabalhar, de tanto apanhar, mas era rico, respeitado. Para papai, era uma chance de ouro. Me revoltei na hora. Disse que não ia casar de jeito nenhum, que preferia morrer, que queria estudar, ser professora, ter minha vida. Foi a primeira vez que papai me bateu de verdade. Não um tapinha de correção, mas uma surra daquelas. Sinto vara, o que ele achou pela frente. Mamãe chorava num canto, mas não se metia. Fiquei de castigo por dias, trancada num quartinho dos fundos, quase sem comida. Papai dizia que ia me dobrar, que ia me ensinar a respeitar. Que no domingo seguinte, Sebastião vinha para acertar o noivado. Que eu ia casar nem que fosse amarrada. Na véspera do encontro com Sebastião, quando iam acertar o noivado, tomei uma decisão. Não ia me submeter àquele destino. Preferia qualquer coisa a me casar com aquele homem, a virar escrava dele. Esperei todos dormirem. Peguei umas roupas, enfiei num saco de pano, peguei o dinheirinho que tinha guardado escondido, não era muito, e fugi. Saí pela janela dos fundos, atravessei o pasto correndo, tomei a estrada. Caminhei horas no escuro. Tinha medo, mas o medo de voltar era bem maior. Sabia que se me pegassem, o castigo ia ser terrível. Talvez papai me matasse de pancada. E se não me matasse, me entregaria para o Sebastião, que ia fazer da minha vida um inferno. Consegui carona numa carroça de leite, que ia para a cidade vizinha. De lá, peguei um ônibus para casa de uma tia distante, irmã de mamãe, que tinha se mudado para longe fazia anos. Papai e ela não se davam, quase nem se falavam. Achei que ia estar segura lá na casa da tia Berenice, pelo menos um tempinho. Minha tia me recebeu assustada. Perguntou por que eu estava ali, sozinha, sem avisar. Contei tudo. Ela ficou dividida. Tinha medo de papai, de confusão. Mas também teve pena de mim. Deixou eu ficar pelo menos até decidir o que fazer. A notícia da fuga de Aparecida chegou como um choque. Um conhecido veio contar. Disse que papai estava louco de raiva, que tinha reunido homens para procurar por ela, que jurava que ia trazer de volta nem que fosse morta. Fiquei com medo por ela. Conhecia papai, sabia do que era capaz quando contrariado. O pior é que ela tinha desmoralizado a família na frente de Sebastião Mendes, um homem poderoso na região. Era uma afronta dupla, ao pai e ao pretendente. Geraldo me proibiu de me meter. Disse que era assunto da família dela, que agora eu tinha outra família para me preocupar. Que se Aparecida tinha fugido, devia ter seus motivos, mas que ia acabar voltando, com o rabo entre as pernas. Por dias, não tive notícias. Rezava para que ela estivesse bem, para que não a encontrassem antes que a poeira baixasse. Fiquei escondida na casa de tia Berenice por quase 2 semanas. Ela morava numa cidade pequena, mas maior que nosso povoado. Tinha uma vendinha, vivia modestamente. Era viúva, os filhos, nenhum morava com ela. Me aceitou mais por pena que por afeto.
Comecei a me acostumar com a ideia de recomeçar ali. Talvez pudesse trabalhar na venda dela, estudar de noite, realizar meu sonho de terminar os estudos. Mas sabia que era questão de tempo até me acharem. O Brasil era grande, mas o mundinho de gente simples como nós era pequeno demais. Aconteceu o que eu temia. Alguém me viu, contou para um que contou para outro. A notícia chegou até papai. Num domingo de tarde, ele apareceu na porta da tia com mais 2 homens. Estavam armados e tudo, aquilo me assustou. Tia Berenice tentou me defender, mas papai empurrou ela. Disse que eu tinha envergonhado a família, que tinha recusado um bom casamento, que tinha agido como uma rameira descarada. Os outros homens me seguraram enquanto ele me batia, ali mesmo, na frente de todo mundo. Me puxaram para fora, me jogaram na carroceria de um caminhão. Voltamos para casa assim, eu jogada lá atrás que nem bicho, toda machucada, chorando. As pessoas na rua viam tudo, mas ninguém fazia nada. Era assunto de família, ninguém se metia. Depois que me trouxeram de volta, fiquei trancada por semana. Papai tinha posto um cadeado na porta por fora. Mamãe vinha trazer comida, água, mas não podia ficar, não podia falar muito. Vivia chorando, coitada. Meu corpo doía dos golpes. Tinha um corte na testa que infeccionou, febre alta. Mamãe passava pano molhado, tentava baixar a febre. Delirei por dias. Diziam que eu gritava coisas sem sentido, que chamava por gente que nem existia. Um dia papai trouxe um homem. Disse que era médico, amigo do Sebastião Mendes. O homem mal olhou para mim. Fez umas perguntas pro papai, que respondeu por mim. Ela tá desobediente? Tem comportamento estranho? Fala coisas sem sentido? Papai respondia que sim para tudo. O doutor anotava. Depois ouvi eles conversando lá fora. O médico dizia que eu precisava de tratamento especializado, que eu tava com histeria, com loucura moral que em casa só ia piorar. Falou de um hospital em Barbacena. 2 dias depois me botaram num carro. Papai e o médico na frente, eu e mamãe atrás. Mamãe chorava baixinho o tempo todo, segurando minha mão. Papai estava sério, calado. Só disse que iam me levar para um lugar onde eu ia melhorar, onde eu endireitar minha cabeça. Chegamos em Barbacena depois de umas horas. O carro entrou por um portão grande, passou por uma alameda, parou na frente de um prédio imenso, branco, parecendo um palácio antigo. Não entendi direito o que estava acontecendo. Achei que seria uma consulta, um tratamento rápido, que depois a gente voltaria para casa. Não sabia que estava entrando num pesadelo de 22 anos. Não sabia que aquela seria a última vez que eu ia ver minha mãe e meu pai, à luz do sol como uma pessoa livre. Mamãe me abraçou forte na porta. Me deu um tercinho pequeno escondido na mão. Guarde com você, sussurrou. Reze sempre. Foi a última coisa que ela me disse. Papai nem olhou para mim. Assinou uns papel e foi embora, levando mamãe que chorava como eu nunca tinha visto. Assim começou minha vida no Hospital Colônia. Assim terminou minha vida no mundo lá fora. Eu tinha 15 anos. Era maio de 58. Enquanto minha irmã começava seu calvário no Hospital Colônia, eu seguia minha vida em Barbacena. Cuidava da casa, dos filhos, do marido. Vivia a vida que se esperava de uma mulher daquela época. Mas a notícia da internação de Aparecida me abalou profundamente. Descobri anos depois, por uma vizinha da região. O pai, a mãe e meus irmãos sempre mentiam para mim sobre onde ela estava. Até que ela tinha casado, o pai mentiu. Acho que era para eu parar de perturbar ele com minhas perguntas. Meu marido, Geraldo, dizia que era melhor assim. Depois que contei a ele indignada que Cida estava internada. Ele dizia que Cida estava desequilibrada, o hospital era o lugar certo para ela. Que os médicos sabiam o que faziam, que logo ela estaria boa. Que eu não devia me meter, que podia piorar as coisas, já que sabia como meu pai era. Tentei seguir a vida. Meus filhos eram pequenos, precisavam de mim. Enchiam a casa de barulho, de vida. Eram minha alegria, minha razão de viver. Geraldo trabalhava muito. Saía cedo, voltava tarde. A venda ia bem.
Estávamos conseguindo guardar algum dinheiro. Falava em comprar uma casa melhor, em colocar os meninos numa escola boa. Tinha planos, sonhos. E naquele momento, eu ainda fazia parte deles. Meus primeiros dias no Hospital Colônia foram de terror absoluto. Primeiro, tiraram tudo que eu tinha, minhas roupas, meus poucos pertences, o terço que mamãe tinha me dado. Rasparam minha cabeça, me deram banho coletivo com mangueira de água fria. Jogaram um pó branco em todo o corpo que ardia nos olhos. Depois me deram um vestido de pano grosso cinza, sem nada por baixo, nem calcinha, nem sutiã. Aquilo seria minha única roupa pelos próximos meses. Me levaram para um pátio grande, onde havia dezenas de outras mulheres, muitas peladas, outras com aquele vestido cinza, tudo com a cabeça raspada. Naquele pátio, entendi o horror onde tinha caído. Mulheres gritava, chorava, andava em círculos. Algumas parecia realmente doente, falando sozinha, tendo convulsão. Outras, como eu descobriria depois, estava ali por motivos parecidos com o meu: gravidez fora do casamento, desobediência aos pais, comportamento inadequado. Na primeira noite, dormi no chão duro, sem colchão, sem cobertor. Era maio, e o inverno estava chegando em Barbacena. O frio entrava nos ossos. Acordei um montão de vez, tremendo que nem vara verde. Ao meu redor as mulheres gemia, chorava baixinho, chamava pelas mães. De manhã, acordaram a gente aos gritos. Os guarda, com pedaço de mangueira na mão, passava batendo em quem não levantava rapidinho. Levaram a gente pro banho coletivo de novo, depois pro café da manhã, um mingau ralinho, servido numa gamela sem colher. A gente tinha que comer com a mão que nem bicho. Nos primeiros dias chorei demais. Chamava minha mãe, minha irmã, até meu pai. Implorava para me tirar daquele lugar. Uma enfermeira me bateu com a mangueira de borracha e falou: "Cala a boca, maluca. Aqui não tem família. Aqui você não é ninguém." Foi assim que aprendi a primeira regra do Colônia: não reclamar, não chorar, não chamar atenção. Quem chamava atenção recebia castigo, porrada, isolamento, ou pior, eletrochoque. Vi muitas serem levadas para a sala de tratamento por menos que isso. Voltavam irreconhecíveis. Depois de uma semana no pátio, me mudaram para um dos pavilhões. Era um galpão enorme, com um monte de cama de ferro, mas não tinha cama para todo mundo. Muita gente dormia no chão mesmo, no que chamavam de leito-chão. As mais fortes ou as mais antigas tinha cama. As recém-chegada, o chão. No pavilhão, conheci outras mulheres. Histórias parecidas com a minha. Maria, que tinha engravidado do namorado e a família internou para esconder a vergonha. Josefa, que bebia demais depois que o marido morreu. Sebastiana, que tinha epilepsia e a família não sabia como lidar. E muitas, muitas outras. Também tinha as que parecia doente de verdade. Que falava sozinha, que tinha visão, que gritava sem motivo. Mas nem essas mereciam o tratamento que recebiam. Eram tratadas que nem bicho ou pior. Bicho de estimação pelo menos recebe carinho. Aprendi a sobreviver, a ser invisível, a não chamar atenção, a conseguir um lugar na fila da comida antes que acabasse, a encontrar um canto menos frio para dormir, a fazer amizade com outras pacientes protegendo umas às outras. Com o tempo a gente perdeu a noção dos dias, dos mês. Não tinha calendário, não tinha relógio, marcava o tempo pelas estações. O inverno, que era o pior, quando muita gente morria de frio e pneumonia. O verão, quando o calor nos pavilhões de zinco era insuportável, e o cheiro de corpo suado, de ferida, de bosta, ficava mais forte ainda. Após saber da internação de Aparecida, tentei visitar o Hospital Colônia. Fui barrada logo na entrada. Só familiares diretos, com autorização do responsável, me disseram. Expliquei que era irmã, mas não adiantou. Precisava da assinatura do meu pai, e ele jamais daria. Voltei para casa arrasada. Contei para Geraldo, que ficou irritado. Disse que eu estava me metendo em confusão, que se papai tinha decidido internar Aparecida, devia ter seus motivos, que o assunto não era mais meu, que agora minha família era ele e os meninos.
Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando na minha irmãzinha, sozinha num lugar estranho, assustada. Eu sabia que ela não era louca. Teimosa, rebelde, talvez, mas não louca. Tinha sido apenas uma punição pelo que papai considerava uma humilhação. Recusar o casamento, fugir de casa. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A vida seguia. Geraldo e eu decidimos comprar uma casa própria, em outro bairro de Barbacena. Os meninos cresciam, estudavam. José já estava no 2º ano primário, Paulo no 1º. A vida parecia normal, mas havia sempre aquela sombra, aquela ferida aberta, minha irmã, trancada no Colônia. Tentei escrever cartas para Aparecida. Mandei várias, nunca obtive resposta. Não sabia se chegavam a ela, se alguém as lia, se eram jogadas fora. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo. Como se aqueles portões tivessem engolido ela. O tempo foi passando. Os meninos cresciam. A vida seguia. Geraldo trabalhava cada vez mais, expandindo os negócios. Comprou outra venda em outro bairro. Estava quase nunca em casa. Comecei a desconfiar que tinha outra mulher. Ouvia rumores, indiretas dos mais chegados. Fui perdendo contato com minha família original. Papai deixou claro que eu não era bem-vinda. Mamãe me encontrava escondido às vezes, mas estava sempre nervosa, com medo que papai descobrisse. Sobre Cida, pouco falava. Dizia apenas que estava em tratamento, que um dia voltaria. 5 anos depois da internação de Aparecida, mamãe ficou doente. Um câncer que avançou rápido. Em poucos meses, estava de cama. Fui ver ela escondida, quando papai estava na roça. Estava magra, amarela, quase irreconhecível. Me pediu para prometer que cuidaria de Cida quando ela não estivesse mais aqui. Que não a abandonaria no hospital. Que faria de tudo para tirar ela de lá. Coisa que ela não teve coragem de fazer. Prometi, claro. Mas não fazia ideia de como cumpriria essa promessa. Mamãe morreu em dezembro. Morreu se sentindo culpada. Mas ela era uma coitada. Se a minha geração era assim, a geração dela era ainda pior. Mulheres submissas, de mãos totalmente atadas. O enterro foi simples, poucos presentes. Papai parecia uma casca vazia. Em poucos meses, vendeu a terra, se mudou para a casa de um irmão, em outra cidade. Perdemos contato. Tempos depois eu soube depois que morreu, de um ataque do coração. Nessa época meus irmãos já estavam casados e morando bem longe. Com a morte dos pais, perdi o pouco contato que tinha com notícias da Cida. Não sabia como ela estava, se estava viva, se tinha melhorado, piorado. Era como se tivesse desaparecido no ar. O Hospital Colônia era uma fortaleza impenetrável para quem estava de fora. Nos meus primeiros anos no Colônia, mantive a esperança. Ficava esperando visita, esperando carta. Esperava que alguém percebesse o engano que me tirasse daquele inferno. Perguntava para as enfermeiras se tinha notícia da minha família. Elas davam risada. Falavam que ninguém lembrava mais de mim, que eu estava esquecida. Lá na lavanderia, eu conheci a Helena, uma senhora que estava lá há mais de 10 anos. Foi ela que me ensinou as regras do hospital, as coisas que não estavam escritas em lugar nenhum. Ela me mostrou como sobreviver, como arrumar comida escondido, como fugir dos guardas que abusavam das pacientes. Ela me ensinou a me manter viva, no corpo e na cabeça. Helena me contou sua história. Tinha sido professora. Teve um colapso nervoso depois que seu filho morreu afogado. O marido a internou e nunca mais voltou. Ela tinha uma lucidez impressionante. Me emprestava uns pedaços de jornal velho que ela conseguia esconder. Foi ela que me ajudou a não pirar de vez. Mas minha querida amiga Helena morreu. Pneumonia no inverno rigoroso daquele ano. Morreu nos meus braços, na lavanderia mesmo. Tiraram o corpo dela como se fosse lixo. Joguei uma água no chão e continuamos o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Era assim no Colônia. A morte era tão comum que virou coisa banal. Nesse mesmo ano eu ouvi uns boatos que minha mãe tinha morrido. As notícias chegavam de vez em quando, trazida por funcionário, por outras pacientes. A gente nunca sabia se era verdade.
Chorei escondido por dia e dia. Um tempo depois, ouvi dizer que meu pai também tinha ido dessa para melhor. De novo, não tinha como saber se era verdade. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que era. Com a tal morte dos meus pais, eu perdi a última esperança de sair daquele lugar. Quem ia me tirar de lá agora? Nem sabia se minha irmã ou meus irmãos se lembrava de mim, se ainda tentava me achar. Resolvi que aquele ia ser meu destino. Viver e morrer no Colônia, como tanta gente. O ano de 62 mudou minha vida completamente. Geraldo finalmente criou coragem e admitiu que tinha outra mulher pedindo o desquite. Naquela época, isso era um escândalo e tanto. Mulher separada era vista com maus olhos, quase ninguém dava atenção. Mas que opção eu tinha? Era até bom que meu pai já tinha falecido, senão teria morrido de desgosto ao me ver naquela situação. Sofri muito, apesar de tudo, eu amava Geraldo. Foi uma decepção tremenda. Ele disse que amava outra mulher e que abandonaria tudo para partir com ela. Ficamos com a casa, eu e os meninos. Geraldo pagava uma pensão pequena que mal cobria nossas despesas. Precisei procurar serviço. Consegui uma vaga em uma farmácia, atendendo clientes no balcão. O proprietário, seu Antenor, era uma boa pessoa. Percebeu que eu tinha facilidade com as pessoas e me deu uma oportunidade. Foi nessa farmácia que ouvi falar da Cida depois de tanto tempo. Um rapaz que trabalhava na prefeitura e sempre frequentava o local, foi comprar um medicamento naquele dia e conversava com seu Antenor sobre o Hospital Colônia. Falavam sobre listas de pacientes que haviam recebido e verbas que o governo enviava. Meu coração disparou quando ouvi o rapaz dizer: inclusive, há uma moça com o mesmo sobrenome que a senhora Dona Ernestina. Aparecida Soares. Quase desmaiei ali mesmo. Depois de 7 anos, finalmente uma informação concreta. Minha irmãzinha estava viva, ainda internada no Colônia. Fui conversar com o rapaz para saber mais. Ele me explicou que lidava com os documentos que continham as listas de pacientes para distribuição de recursos. Tinha visto o nome dela em um documento recente, o que significava que ela estava viva pelo menos. Naquele momento, prometi a mim mesma que faria o impossível para encontrar ela. Foi então que tive uma ideia um tanto arriscada. Se não podia entrar como visitante, entraria como funcionária. O hospital sempre precisava de pessoas para trabalhar, era de conhecimento geral. O salário era mínimo, o trabalho era pesado, muita gente não aguentava e desistia. Esta seria minha chance de finalmente encontrar a Cida. Meus filhos já estavam maiores, já iam para a escola sozinhos, já se viravam melhor. Conversei com eles e expliquei a situação. Disse que precisava fazer isso pela tia deles, que nem conheciam. Minha ex-sogra, que me estimava muito, reprovando a atitude do filho de ter nos abandonado. Ela prometeu me ajudar com os meninos. Planejei tudo com cuidado. Peguei emprestado um uniforme de enfermeira com uma conhecida que trabalhava no hospital da cidade. Preparei alguns documentos falsos, afirmando que tinha experiência como auxiliar de enfermagem. Memorizei vários nomes de remédios e doenças. Me preparei o melhor que pude. Em junho de 62, fui ao Hospital Colônia. Me apresentei no departamento de pessoal, dizendo que procurava emprego, que tinha ouvido sobre a necessidade de enfermeiras. O homem que me atendeu mal olhou meus documentos. Precisavam tanto de pessoal que nem verificaram direito. Fui contratada na hora. O salário era muito baixo, as condições de trabalho eram terríveis. Tinha que morar no próprio hospital, num quartinho para funcionárias solteiras. Só veria meus filhos nos dias de folga. Mas aceitei tudo. Era a única maneira de encontrar minha irmã. Como te disse, a dona Francisca, minha ex-sogra, uma boa pessoa, prometeu cuidar dos netos para me ajudar. Percebi que os anos 60 estavam acabando quando começou a chegar paciente diferente. Não eram os loucos de sempre, as mulheres desobedientes, os cachaceiros, os que tinham ataque. Era gente que falava de política, que tinha sido presa, judiada, que tinha enfrentado os militares. Uma dessas mulheres, a Marta, foi posta para trabalhar do meu lado na cozinha. Era uma estudante de faculdade, tinha ido em passeata contra a ditadura.
Foi presa, apanhou muito e depois mandaram ela pro Colônia com laudo falso de esquizofrênia paranoide. A Marta me contava do mundo lá fora, as mudanças, os movimentos na rua, a repressão. Falava de coisa que eu mal entendia depois de tanto ano trancada. Falava de televisão colorida, de homem pisando na lua, de festival de música, de gente protestando nas praças. Foi ela que me fez ver quanto tempo eu estava ali dentro de verdade. Quando falei que fui internada em 58, ela fez a conta e disse: Nossa Senhora, você está aqui há mais de 15 anos. Foi um baque danado. Na minha conta mal feita de lua cheia, achava que eram uns 10, 12 anos no máximo. A Marta não durou muito no Colônia. Igual outros presos políticos que mandavam para lá, ela sumiu uma noite. Nunca soube se transferiram, soltaram ou fizeram pior. Mas o que ela me contou ficou guardado. Acendeu de novo uma coisa que estava quase morta, minha noção de que existia um mundo além daqueles muros. Foi mais ou menos nessa época que a enfermeira boa começou a fazer mais perguntas. Sobre minha vida antes do hospital, sobre minha família. No começo tive medo de responder. Podia ser armadilha, um teste como já falei. Muita enfermeira fazia isso, fingia interesse para depois usar o que a gente dizia contra a gente mesma, como prova de que era doida. Mas tinha algo diferente nela. Uma sinceridade nos olhos, uma bondade de verdade. Aos pouquinho comecei a contar. Falei da roça, dos meus pais, da minha irmã mais velha que casou cedo. Percebi que ela se emocionava com minhas histórias, mesmo tentando esconder. Trabalhar tantos anos naquele lugar me mudou por dentro. Vi coisas que ninguém deveria ver na vida. Todo dia eu fazia parte de um sistema que eu odiava muito. Era um fingimento constante, uma mentira que eu vivia diariamente. Essas experiências marcam a pessoa, deixam cicatrizes invisíveis que doem sempre. Meus filhos foram crescendo sem a mãe por perto. Eu tentava compensar nos dias de folga, mas sabia que não era suficiente. O José, o meu primogênito, se tornou um rapaz calado, reservado. Já o Paulo, o caçula, era o oposto, rebelde demais, questionando tudo. Dava trabalho para Dona Francisca. Cada um sentia a falta da mãe do seu jeito. Na rua, eu mantinha as aparências. Para os vizinhos e para a sociedade, eu era apenas uma mãe separada que trabalhava duro para criar os filhos. Ninguém imaginava o que eu realmente fazia, onde eu trabalhava. Só sabiam que eu era enfermeira, o Colônia era um assunto que ninguém tocava, como algo sujo que todos evitam. No hospital, ganhei certa reputação. Não como alguém cruel igual a alguns enfermeiros, mas como uma trabalhadora correta, quieta, confiável. Os diretores me viam como funcionária que não causava problemas, que seguia as regras. Isso me deu alguma liberdade para me movimentar, para fazer algumas coisas. Eu usava essa confiança para melhorar a vida da Cida, quando possível. Consegui colocar ela em serviços menos pesados. Fazia com que ela recebesse medicamentos mais fracos, que deixavam sua mente mais clara. Arranjava roupas extras, cobertores no inverno. Pequenas coisas que podiam significar a diferença entre vida e morte. Mas não era só isso. Eu guardava provas. Tinha um caderno escondido cheio de anotações, datas, nomes. Um dia eu poderia precisar dessas informações, se encontrasse alguém disposto a ouvir, a fazer algo. Mas naqueles tempos de ditadura, denunciar o Colônia parecia impossível. Em 74, ocorreu um surto de meningite no hospital. Algo que poderia ter sido controlado com limpeza e isolamento dos doentes se transformou numa tragédia enorme. Dezenas de pacientes morreram. Os corpos se acumulavam. E o que fizeram? Enterraram tudo às pressas em valas comuns, sem identificação adequada. Foi o pior momento que presenciei no Colônia. O cheiro de morte estava em todos os lugares. Os doentes deliravam com febre, sem tratamento adequado. Os funcionários se recusavam a entrar em certos pavilhões, com medo de contrair a doença. Os médicos, os poucos que apareciam, ficavam minutos distantes, sem tocar em ninguém. Eu temia muito pela Cida. Fiz tudo para manter ela em uma área mais afastada, longe dos pavilhões mais afetados. Dava remédios escondidos,
antibióticos que eu desviava da farmácia. Durante a noite, quando todos dormiam, ia verificar se ela estava com febre, como estava passando. E claro, fazia o possível pelos outros também. Na década de 70, eu já era uma veterana daquele lugar. Tinha aguentado mais de 15 anos lá dentro. Vi muita gente chegar, sofrer e morrer. Vi diretor vir e ir. Vi política mudar por fora enquanto por dentro continuava a mesma maldade de sempre. Meu corpo estava todo marcado. Com 30 anos, eu parecia ter 50. Cabelo já branco, dente faltando, cicatriz por todo canto. Minhas mãos estavam deformadas de tanto lidar com água quente e química. As costas entortadas de carregar peso, de dormir no cimento duro. Minha cabeça também sofreu. Tinha hora que eu ficava confusa, esquecia as coisas. Era por causa dos remédios que davam pra gente, das pancadas que levei na cabeça, da fome que nunca passava direito. Mas ainda tinha momento que a mente clareava, que eu lembrava bem quem eu era, o que tinham feito comigo. Sabe, até hoje, sou esquecida. Tudo isso que estou contando aqui para você, não é tudo. Sei que muita coisa aconteceu comigo lá, e eu simplesmente não lembro. Uma vez veio uma turma fazer inspeção no hospital. Gente importante, tudo de terno, visitando os pavilhão. Antes deles chegar, fizeram uma limpeza danada. Deram roupa limpa para alguns doentes, os escolhido a dedo. Lavaram os corredor, esconderam os casos mais feios. A enfermeira boa estava nervosa nesse dia. Vi quando ela tentou falar com um homem de terno, mostrar um papel. Um guarda puxou ela para o lado. Depois da visita, chamaram ela na sala do diretor. Voltou branca que nem papel, tremendo. Pensei que iam mandar ela embora, mas não mandaram. Aquela visita não mudou nada, igual às outras antes. Os homens importantes veio, viu o que mostraram para eles, não o que existia de verdade, e foram embora. A vida no Colônia seguiu como sempre, dura, desumana, longe dos olhos do povo. Final dos anos 70. Eu já trabalhava no Colônia há mais de 15 anos. Meus filhos estavam criados. José já havia se casado e trabalhava como contador na cidade. Paulo tinha ido para São Paulo estudar, com o apoio do pai. Minha casa estava vazia, silenciosa. Minha vida era o hospital. Não mantinha amizades fora dali, não tinha vida social. Como explicar para as pessoas o que eu fazia, o que eu presenciava diariamente, como participar de conversas sobre novelas, moda ou política, quando na noite anterior eu havia visto pessoas morrerem de frio. Aparecida continuava sendo minha razão, minha missão. Após tanto tempo, ela ainda não me reconhecia como irmã. E como reconheceria, a menina que ela conheceu tinha apenas 13 anos, era praticamente uma criança. Em outros países, já se discutia a reforma dos hospitais psiquiátricos. Surgiam novas ideias sobre doenças mentais e sobre os direitos dos pacientes. Na Itália, um médico chamado Franco Basaglia estava revolucionando o sistema, fechando manicômios e criando centros de tratamento na comunidade. Essas notícias nos chegavam fragmentadas, mas chegavam. Alguns médicos recém-formados traziam essas ideias quando visitavam o hospital. Falavam sobre tratamento humanizado, dignidade e direitos. Eram vozes isoladas, é verdade, mas existiam. Em 78, uma jovem jornalista conseguiu entrar no hospital disfarçada de auxiliar. Permaneceu apenas um dia, foi descoberta e expulsa. Mas publicou uma pequena nota em um jornal de Belo Horizonte. Foi a primeira denúncia pública sobre o Colônia em muitos anos. Naturalmente, nada mudou imediatamente. Uma simples nota em um jornal regional não tinha força para derrubar um horror que perdurava por décadas. Mas representava um começo, uma primeira fissura no muro de silêncio que escondia o Colônia do resto do mundo. Foi nesse período que comecei a elaborar planos mais sérios. Estudava os prontuários médicos, as regras para alta hospitalar, o que a legislação permitia. Procurava uma maneira de retirar a Aparecida dali dentro da legalidade, aproveitando que os ventos começavam a mudar. Descobri que alguns pacientes, muito poucos, recebiam alta. Geralmente aqueles que tinham familiares influentes, que exerciam pressão.
ou os que não eram mais considerados perigosos ou incômodos, casos em que o diagnóstico original tinha sido claramente equivocado ou fabricado por conveniência. Comecei a introduzir algumas ideias nas conversas com certos médicos mais humanitários. Mencionava a Aparecida como exemplo de paciente que estava ali por razões sociais, não por doença, que nunca teve um diagnóstico preciso, apenas rótulos vagos como histeria ou loucura moral, que poderia viver normalmente na sociedade, com algum apoio. Então, em 79, ocorreu algo que transformou tudo. Franco Basaglia, aquele médico italiano que estava revolucionando os hospitais psiquiátricos em seu país, veio ao Brasil. E entre as instituições que visitou, estava o Colônia. Basaglia era uma autoridade mundial em psiquiatria. Na Itália, havia implementado a Lei 180, a primeira legislação que determinava o fechamento dos manicômios em um país inteiro. Ele veio ao Brasil para ministrar palestras sobre seu novo método de tratar doenças mentais. Quando a gente ficou sabendo que aquele doutor italiano ia visitar o hospital, foi um rebuliço danado. O diretor quase pirou de nervoso. Mandou limpar tudo, pintar parede, arrumar os doentes. A gente já conhecia essa lenga-lenga. Sempre que vinha gente importante era a mesma coisa. Arrumava por fora, mas por dentro continuava aquela desgraça. No dia que ele chegou, tinham deixado tudo bonitinho nos lugares que ele ia passar. Escolheram os doentes mais ajeitadinhos, deram banho, roupa limpa. Os mais acabados, coitados, jogaram lá nos fundos onde ninguém ia ver. Mas esse doutor Basaglia não era trouxa não, viu? Logo ele dispensou os acompanhantes e falou que queria ver tudo, não só as partes arrumadas. O diretor ficou branco feito cera. Tentou enrolar, mas o italiano bateu o pé. Achei aquilo bonito de se ver. Finalmente alguém que não ia engolir a mentira deles. Eu fiquei lá, vendo tudo. O doutor entrou naqueles pavilhões que ninguém nunca mostrava para visita. Viu os coitados pelados, sujos, deitados no cimento. Sentiu aquele fedor que a gente já estava acostumado, mas que deixava qualquer um de estômago embrulhado. Viu as marcas de pancada, os machucados sem tratamento. Nossa, a cara dele foi mudando, começou sério, depois ficou espantado, depois bravo mesmo. Ele gritava em italiano, o tradutor correndo atrás sem dar conta. Brigava com o diretor, com os médicos. Perguntava como é que podia deixar gente viver daquele jeito, como é que tinham coragem de chamar aquilo de hospital. No fim da visita, ele falou para os jornalistas que estavam esperando: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, presenciei uma tragédia como esta. Aquilo pegou fogo, sabe? Saiu em tudo quanto é jornal, nas rádios. O Colônia, que ficou escondido tanto tempo, de repente estava escancarado para o mundo inteiro ver a vergonha que era. Foi a primeira vez que senti que as coisas podiam mudar. Aquela frase, dita por alguém da estatura de Basaglia, teve o efeito de uma bomba. Foi publicada em jornais de todo o Brasil, repetida em rádios. O Hospital Colônia, que por décadas tinha operado nas sombras, protegido pelo silêncio e pela indiferença, estava subitamente exposto. Nos dias seguintes, começaram a chegar jornalistas, políticos, comissões de direitos humanos. O diretor tentava negar, minimizar, justificar. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta. As milhares de vidas perdidas, os milhares de corpos vendidos, os milhares de abusos. Tudo vinha à tona agora. Para nós funcionários foi um período de grande tensão. Alguns cúmplices dos maiores horrores temiam punições. Outros, como eu, que tínhamos tentado fazer o mínimo de bem possível dentro daquele sistema perverso, vimos uma chance de mudança real. O governo do Estado, pressionado pela opinião pública, prometeu reformas. Comissões foram formadas, auditorias iniciadas. Falavam em rever prontuários, em conceder alta para pacientes que nunca deveriam ter sido internados. Era a oportunidade que eu esperava há quase 20 anos. Depois que minha irmã foi para minha casa. O Hospital Colônia não fechou imediatamente após as denúncias de Basaglia. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Mas começou um processo de mudança. Auditorias, investigações,
Revisão de prontuários. Muitos pacientes foram liberados nos anos seguintes, como Aparecida. Pessoas que nunca deveriam ter sido internadas, que não tinham diagnóstico real, apenas não se encaixavam nos papéis sociais esperados. Outros, que realmente precisavam de cuidados psiquiátricos, começaram a receber tratamento mais humano. Novos médicos chegaram, com ideias mais modernas. A contenção física foi reduzida, os eletrochoques praticamente eliminados como forma de punição. Em 87, parte do antigo hospital foi transformada no Museu da Loucura. Um espaço para preservar a memória do que aconteceu ali, para que nunca mais se repetisse. Tem fotos, documentos, objetos da época, instrumentos de contenção, máquinas de eletrochoque, uniformes. Talvez, se você não conhece, possa olhar com outros olhos agora que nos ouviu. É importante que exista aquele museu. Importante que as pessoas saibam o que aconteceu. Mas é difícil visitar. Cada peça daquele museu me traz memórias dolorosas. Cada foto me lembra de rostos que conheci, de pessoas que sofreram e morreram sem que ninguém soubesse seus nomes. Hoje, tenho 82 anos. Vivo com minha irmã, Ernestina, de 85, nesta casa simples em Barbacena. Meu sobrinho, já com cabelo tão branco quanto os nossos, vem nos visitar de vez em quando. Tenho sobrinho neto, sobrinho bisneto, algum já adulto. Nunca me casei, nunca tive filho próprio. Eu queria, gosto de criança. Mas não confio nos homens. Eu nunca fui visitar o Museu da Loucura, fica aqui pertinho. Mas eu não quero, não vou nem que me paguem ouro. Se você me perguntasse, uns anos atrás, se perdoei quem me colocou no Colônia, não sabia responder. Meu pai, que me internou por rebeldia. O doutor, que assinou um diagnóstico falso. A sociedade, que permitiu que lugar como aquele existisse. Hoje, com 82 anos, depois de muito pensar, posso dizer que sim. Não porque o que eles fez foi justificável. Não foi. Foi cruel, foi injusto, foi desumano. Mas porque o perdão não é para eles, é para mim. É um jeito de me libertar, de não deixar que o ódio consuma os anos que me resta. Eu e a Tina, sempre vamos na igreja. É bom. Deus preencheu o vazio que eu sentia. Escreve nos comentários o seguinte, para eu saber se você teve paciência de ouvir nosso relato até o final. Canal Reflexões dos Avós. Olho para minha irmã, agora de cabelo branco, mão enrugada, ainda cuidando de mim como quando era criança. Penso no sacrifício imenso que fez por mim, nos 18 anos que passou naquele inferno, fingindo ser alguém que não era, fazendo coisa que ela detestava, tudo para me encontrar, para me salvar. Se tem amor maior que esse, não conheço. Um amor que atravessou década, que enfrentou um sistema inteiro, que nunca desistiu mesmo quando tudo parecia impossível. Um amor que me resgatou, não só do Colônia, mas que me devolveu a humanidade, a dignidade, a mim mesma. Nossa história não é só sobre horror e sobrevivência. É sobre esse amor, sobre laço que nenhuma instituição, nenhuma violência, conseguiu romper. Sobre duas irmãs que o destino separou e depois reuniu, contra todas as probabilidades. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.